Olá, amigos, como é bom estar com vocês. E na nossa nona conversa, falaremos de uma onda de ideias, de formas, de imagens que estão sendo derramadas incessantemente sobre a humanidade. A maioria dos artistas conhece essa corrente energética, a inspiração. Ora, ela vem suavemente, penetra os pensamentos e se fica na dúvida, é meu, não é meu? Mas tem horas não, que elas vêm como uma invasão cerebral e elas inquietam, elas intranquilizam, que nem uma febre. Tem artistas que dizem que é uma voz interior que eles falam, de uma forma tão nítida, tão clara, que parece que vem de fora. Não importa de que maneira elas estão chegando, o que importa é que nós estamos envoltos destes pensamentos, dessas energias, e os nossos cérebros estão para quê? Para recebê-los, assimilá-los, traduzi-los. E os artistas os traduzem de formas diferentes, através de suas obras artísticas. Nós somos individualidade, fomos criados únicos pelo nosso Pai Criador. Temos graus de evolução diferentes, nós temos recursos, nossa inteligência, as nossas potencialidades estão aqui. O quanto nós já desenvolvemos? Isto vai depender de cada um, principalmente de cada artista que receberá a sua inspiração. Cada artista vai captar essas energias de maneira restrita ou de maneira ampla. Vai depender do potencial de cada um. É importante nós lembrarmos que os artistas, eles descrevem esse estado de recepção da inspiração, essa onda inspiradora. Alguns deles falam que eles entram num estado de transe. A sua obra surge em seguida. Outros dizem que a inspiração vem como uma corrente. Essa corrente invade o seu ser e as suas faculdades, elas são aumentadas. E outros ainda nos afirmam que tentam resistir a esta onda energética, mas não conseguem. Nós aqui na nossa conversa vamos relatar várias maneiras de como os artistas se inspiram. Eles serão poetas, os músicos, e aí nós vamos mostrar para vocês a variedade de formas de como são captadas essas ideias, como as inspirações chegam aos artistas e como eles reagem. Nós iniciaremos essas descrições pelo pintor italiano Rafael, que desencarnou cedo, com 37 anos. Ele era arquiteto, ele foi um pintor consagrado italiano, viveu em Roma, nasceu em 1483, desencarnou em 1520. Além de arquiteto, ele era excelente desenhista, foi muito conhecido por suas obras. Ele foi tido como um dos maiores pintores do seu tempo, mas desencarnou muito cedo. E Leon Denis, no nosso livro O Espiritismo na Arte, ele fala que Rafael foi um desses exemplos que sucumbiu diante desta força inspiradora quando ela não é bem usada, quando você se deixa dominar sobre esta força, sucumbe às suas energias. E Rafael foi um desses artistas que não soube lidar com o seu potencial artístico. O segundo é Lamartine. Lamartine, ele é um poeta francês, melancólico. Nasceu em 1790, morreu em 1869, Paris. Ficou muito conhecido pelo seu primeiro trabalho lírico, As Meditações. E Lamartine, ele vai descrever a inspiração através de um poema seu. Nesse poema, eu quero que eu vou ler o trechinho e vocês vão ver como Lamartine descreve fisiologicamente todo o processo de inspiração. Por que fisiologicamente?
ele vai descrever todas as alterações ocorridas no corpo. É o coração que acelera, é o sangue que circula com tamanha velocidade que aquece, né? Dá a sensação de uma febre, ele tentando controlar essa força. Cada vez que ele tenta ir contra essa força, existe um estímulo do seu talento e ele vai jorrar como uma lava, né, de vulcão. Então vocês vão ver que bonito é a descrição que Lamartine faz sobre a inspiração, o processo de inspiração. Ao impulso do pensamento, o instinto dos sentidos se opõe em vão. Sob o Deus, minha alma oprimida salta, se arremessa e agita meu coração. O raio em minhas veias circula. Espantado com o fogo que me queima, eu o estimulo ao combatê-lo. E a lava do meu talento transborda em torrentes de harmonia e me consome ao se evadir. Roland foi um escritor francês, pacifista, que entrou em contato com Tagore, com Gandhi e autor de várias obras. Eu vou citar algumas delas aqui, que são Acima da Confusão, Danton, Beethoven, e Roland recebeu o Prêmio Nobel em 1915. Roland, ele vai descrever a inspiração baseada em Miguel Ângelo. E ele vai descrever como é que acontece a inspiração naqueles que aceitam, né, a inspiração e trabalham de maneira frenética, como era o caso de Miguel Ângelo. Para lembrar, Miguel Ângelo, ele foi um pintor, escultor, arquiteto, poeta italiano. Viveu de 1475 a 1564. Viveu 89 anos. E nós vamos ver como é que Roland vai falar sobre a inspiração em Miguel Ângelo. A força do talento que provém do Deus oculto não se manifesta mais claramente senão em um homem sem vontade, como Miguel Ângelo. Jamais um homem foi sua presa dessa forma. Esse talento não parecia da mesma natureza que ele. Era um conquistador que havia se lançado sobre ele e o mantinha escravizado. Sua vontade não tinha nenhum poder e quase se poderia dizer que nenhum poder tinha seu espírito e seu coração. Era uma exaltação frenética, uma vida formidável em um corpo e uma alma muito fracos para contê-las. Johann Goethe é um escritor alemão que viveu de 1749 até 1832. Ele escreveu romances, dramas, poesias. Uma das obras dele foi Novas Baladas, Divã Ocidental e Oriental, Hermann e Doroteia, e para o teatro, Clavigo, Torquato Tasso, Fausto. Goethe, ele vai descrever o processo de inspiração pelo qual passa Beethoven. E nós já conhecemos que Beethoven é um compositor alemão, foi uma pessoa que sofreu muito. Aos 32 anos ele ficou completamente surdo, mas não deixou de compor. Inspiração, quando lhe vinha, muitas vezes as harmonias que ele percebia lhe escapava e ele ia em busca de todo aquele foco de inspiração. E no final ele conseguia fazer a composição dele. O que eu acho assim de mais bonito é que ele diz que ele sente que a música para ele é esse contato direto com o plano superior. Então nós vamos ver agora as palavras de Beethoven. Eu me sinto forçado a deixar transbordarem de todos os lados as ondas de harmonia que provêm do foco da inspiração. Tento segui-las e as agarro apaixonadamente. De novo elas me escapam e desaparecem entre a multidão das distrações que me cercam. Logo eu volto a agarrar a inspiração com ardor, arrebato, multiplico e todas as suas modulações, e no último momento triunfo com o primeiro pensamento musical. Devo viver sozinho comigo mesmo. Sei bem que Deus e os anjos
estão mais perto de mim em minha arte que os outros. Comunico-me com eles sem temor. A música é uma das entradas espirituais nas esferas superiores da inteligência. Oliver Wendell Holmes é um médico e escritor norte-americano. Publicou uma carta de Mozart no seu livro A Vida de Mozart. Vai relatar esse processo também de inspiração. E lembrando que Mozart foi um compositor austríaco que viveu 35 anos, de 1756 a 1791. Mozart escreve uma carta a um amigo e que fala das suas inspirações musicais. E Holmes publica essa carta no livro A Vida de Mozart. Quando estou com boa disposição e completamente só durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm em abundância. Não sei de onde vêm esses pensamentos, nem como eles me chegam. Minha vontade não tem nenhum poder nisso. Então, novamente falando dessa força que é a inspiração, que não sabe de onde vem, se é nosso mesmo, se está do lado de fora, como nós já vimos. Depois nós temos o Friedrich von Schiller, que foi um escritor alemão que viveu de 1759 até 1805. Ele era poeta, filósofo, médico. Escreveu A Donzela de Orleans, Guilherme Tell. E ele diz o seguinte: seus mais belos pensamentos não eram de sua própria criação. Eles lhe vinham tão rapidamente e com tal força que ele tinha dificuldade de compreendê-los bastante rápido para transcrevê-los. Mais uma explicação, né? Linda. E agora nós vamos ver de Michelet. Michelet é um escritor e um historiador francês que viveu de 1798 a 1874. Ele escreveu a história da Revolução Francesa, A Mulher, o Mar. E olha o que Michelet vai falar. Ele diz que parece algumas vezes estar sob o domínio de algum poder incomum. Jamais, desde a minha Virgem de Orleans, eu havia recebido semelhante emanação do alto. Uma visita tão luminosa do céu. Inesquecíveis dias. Quem sou eu para tê-los narrado? Eu ainda não sei e não saberei jamais e como pude reproduzi-los. A incrível felicidade de reencontrar isso tão vivo, tão abrasador, após 60 anos, encheu meu coração de uma alegria heróica. Lindo. Henry Heine é um escritor alemão que viveu de 1797 a 1856. Ele escreveu várias obras, Livro das Canções, Romancero, Melodias Hebraicas. E olha o que ele vai falar. Escrevi William Radcliffe em Berlim, enquanto o sol iluminava com os seus raios, antes enfadonhos, os tetos cobertos de neve e as árvores desprovidas de suas folhas. Eu escrevia sem interrupção e sem fazer rasuras, sempre escrevendo. Parecia que ouvia acima da minha cabeça como que um barulho de asas. E aí muitos falam desse tipo, né, de inspiração, que é aquela coisa que vem na cabeça, são pensamentos, e aí a pessoa tem que escrever rápido, porque às vezes não dá tempo de acompanhar aquilo que lhe vem na cabeça e o ato de escrever. E Heine, ele justamente descreve esse modo, né, de inspiração. Então nós vimos nesses relatos que a inspiração, ela tem uma variedade em sua natureza. Ela vai variar muito de acordo com as pessoas que a recebem, de acordo também com o tipo de arte. Leon Denis fala: o cérebro é como um espelho que reflete as coisas escondidas e envia as suas radiações sobre a humanidade. Sob 1000 formas, ela penetra os sensitivos
e se impõe. Para encerrar, nós iremos escutar e ver aqui o depoimento de um artista brasileiro muito conhecido, que compôs uma belíssima música, e essa música é cantada por tanta gente. E nós vamos ouvir o depoimento sobre a inspiração de Almir Sater. Bonito, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Olha, essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí, já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas, tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço, né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista, né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito lindo. Eu deixo Almir Sater com vocês, com o meu até breve.